A minha esposa Jaque, a Nath, minha filha mais velha, e o Augusto, que está ali aguardando alguma prancheta, eu acho que é isso. Muito bem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Para quem de fato ainda não me conhece, eu sou membro lá da comunidade dos IPs, da Igreja Presbiteriana dos IPs. Tenho congregado com os irmãos ali desde o ano de 2021 e tem sido uma grata oportunidade estar ali com eles. E como reflexo disso é a grata oportunidade de estar aqui com vocês também, não é? Para a nossa reflexão dessa manhã, eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 4, um trecho dele, ao menos. Livro dos Salmos, o Salmo 4. Livro dos Salmos, Salmo 4. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Nós vamos ler especificamente, meus irmãos, os últimos 3 versos. Versos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor pela bondade do Senhor em falar conosco. O Senhor já demonstra a sua bondade nos ouvindo, mas a gente pode experimentar de uma forma diferente a tua bondade, a tua misericórdia, porque o Senhor fala conosco também. E considerando que o Senhor fala conosco, que os nossos ouvidos estejam atentos para a tua voz. Considerando que é o Senhor que tem as palavras de vida eterna, que tudo aquilo que sair da minha boca venha direto do Senhor. E que assim, nós que somos o teu povo, sejamos edificados pela tua palavra, que nós que somos o teu povo, a gente possa contemplar o Senhor e que contemplando o Senhor, a nossa vida seja transformada de glória em glória. Que contemplando o Senhor, a gente compreenda como devemos viver, devemos caminhar, peregrinar aqui até a volta do teu Filho ou até que o Senhor nos chame. Fala conosco nessa manhã, mais uma vez, nós te pedimos. E fazemos isso através daquele que tem um nome poderoso, Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Salmo 4, Salmo de Davi, um salmo que era para ser musicado e cantado. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, antes de começar o versículo 1, está falando que é um salmo de Davi, direcionado para o mestre de canto, para ser não apenas cantado, mas para ter um acompanhamento musical também. E se você olhar um pouquinho antes desse detalhe de autor e finalidade do salmo, você vai ver que esse salmo é um salmo curioso, porque esse salmo é um salmo de lamento. E uma das coisas que eu acho mais interessante no livro dos Salmos é que os lamentos são louvor. Mas é um negócio meio curioso, porque talvez você, assim como eu, deve ter escutado da sua mãe, da sua avó, ou de algum outro parente mais experiente. Não fique se lamentando por aí. Então fica um negócio meio sem sentido, porque parece que essa recomendação dos nossos antepassados é muito correta. Não fique reclamando, não fique se lamentando. Mas há espaço para o lamento na vida cristã? Esse não é o único salmo de lamento, você vai encontrar vários. E não é apenas Davi, o chorão. Tem outros autores de salmos que também fazem salmos de lamento. Agora há uma questão muito interessante no lamento cristão. O lamento cristão, ele não termina triste. O lamento cristão sempre observa a esperança no final. Tem um Salmo 88, que daí um dia o Ricardo expõe aqui, que daí a conversa ali é um pouquinho diferente.
Mas com exceção do Salmo 88, o lamento cristão, ele sempre termina assim, fazendo com que a gente olhe para cima, olhe para o nosso Deus com esperança, assim como foram essas canções que a gente cantou. E olhar para o Salmo 4, em especial nos nossos dias, tem sido muito importante. Porque quando você lê o Salmo 4, e parte daquilo que nós já lemos, você já percebe isso. Há uma consideração que Davi está fazendo a respeito da vida dele, mas também a respeito da vida dos outros. Então aqui de novo um outro negócio curioso, assim, né? Não julgue os outros. Não fique olhando para a vida do alheio. Outro tipo de recomendação que com certeza, ou igual eu falei, ou parecido com o que eu falei, você já ouviu também de algum antepassado, algum avô, algum tio. Mas Davi está fazendo isso. Mais um paradoxo da vida cristã, né? Quando Davi faz isso, a gente observa que Davi está, no final das contas, buscando contemplar a mão de Deus. Quando a gente observa Davi fazendo esses movimentos de olhar para a vida dele, olhar para a vida dos ímpios, ele está buscando encontrar consolo também. Buscar ver a mão de Deus, buscar consolo para o seu coração que está angustiado. Mas no final das contas, Salmo 4, nos chama também a atenção para algo que está meio escondido. E olhar para o Salmo 4 me fez lembrar de algo que aconteceu dias atrás na minha casa. Como eu falei, eu tenho 2 filhos e Natália, a mais velha, tem 12 anos, Augusto tem 8. E pela primeira vez, os meus filhos ficaram sozinhos em casa. Por algumas horas, eu acho que umas 3 horas, mais ou menos. Eu e Jaqueline fomos até um encontro de casais, muito perto, uma igreja próxima à nossa casa. A gente ia dirigir o louvor lá. E encontro de casais, quem é casado sabe, não dá sempre para você levar o seu filho, sua filha. Então eles ficaram em casa. Então nós deixamos algumas regras. Deixamos algumas ordens de como a coisa deveria seguir enquanto a gente estivesse fora. Nós deixamos, de certa forma, quase que como exercícios, matérias, disciplinas para eles terem enquanto a gente estava fora. De forma semelhante ao que eu fiz, com certeza você já fez. Se você não fez, talvez você já tenha passado. Recebeu uma direção do seu professor, recebeu uma direção dos seus pais, recebeu uma direção do seu chefe. Quando a gente observa o Salmo 4 com um pouco de atenção, a gente observa que Deus deixa para nós algumas disciplinas, alguns exercícios, recomendações de vida enquanto a gente está caminhando. A proposta é que, então, a gente observe 3 disciplinas que a gente encontra nesses 3 versículos finais do Salmo 4. E a primeira coisa que é interessante da gente lembrar, meus irmãos, é que o Salmo 4, ou melhor, o livro dos Salmos, ele é uma espécie de anatomia da alma. Se você já assistiu aqueles filmes americanos dos anos 80, talvez, principalmente aqueles filmes adolescentes, né? Tem lá uma matéria, um negócio muito interessante lá nos colegiais dos americanos, né? Que eles têm uma espécie de aula de ciências que eles vão dissecando os animais, né? Um negócio interessantíssimo. O livro dos Salmos faz isso com a nossa alma, com a alma humana. Essa frase é uma frase não minha, uma frase de João Calvino. Os Salmos é um relato da anatomia de todas as partes da alma humana. Um outro homem de Deus dos nossos tempos mais recentes também fez algumas considerações a respeito dos Salmos, porque nos Salmos a gente tem uma expressão de tudo quanto é emoção da vida humana. E é interessante ouvi-los falar, já que eles viveram tanto tempo antes de nós, porque se tem uma coisa que tem marcado muito os nossos dias, são desequilíbrios de emoções.
tanto para os de fora, pensando agora numa pequena observação, né? Dos de fora, os ímpios e nós, os crentes. Os desequilíbrios de emoção têm atingido todos nós. Toda a humanidade. Coisa interessante isso. Às vezes você encontra demonstrações de desequilíbrio com muita tristeza. A depressão. Às vezes você encontra desequilíbrios de emoção com extrema violência. E a gente nem precisa ir tão longe para a Ucrânia ou ir para as guerras civis no continente africano. É só a gente ver os índices de agressão que a gente encontra no nosso país. Hoje há quem diga do termo feminicídio, mas as agressões domésticas. É fato que nós estamos tendo, talvez não mais contato com mais números, mas mais relatos, ou seja, há um desequilíbrio com relação às dinâmicas domésticas entre os casais. A gente tem não apenas nos adultos, nós temos também nas crianças, nos adolescentes. Crianças e adolescentes sendo medicados porque estão ansiosos, porque não conseguem ter paciência, porque não têm domínio próprio, porque se entendem ou, de um lado, como os donos dos pais, por outro, como piores do que o animal doméstico de casa que dorme no quintal. Temos vivido um tempo de desequilíbrio das emoções, então é interessante a gente, num primeiro momento, já observar isso. Que as emoções fazem parte da nossa vida, mas dentro da vida cristã, o que Deus deseja para nós é com certeza o equilíbrio das nossas emoções. Nós não estamos vivendo dentro de um contexto, meus irmãos, de um povo santo, em que certas emoções, elas podem acontecer em detrimento de outras. Não. O Senhor Deus nos fez com emoções. No entanto, há espaço e necessidade de equilíbrio. Interessante observar, então, que, como a gente disse no início, a gente está diante de um salmo de lamento, ou seja, há uma tristeza envolvida aqui nessas palavras. E a primeira delas com a qual nós nos deparamos é a que está no verso 6. Vamos ler novamente. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O verso 6 é uma consideração de Davi a respeito dos outros. Tem muita gente que diz: quem vai nos dar a conhecer o bem? Não sei se você já teve esse tipo de conversa com alguém, mas eu tenho tido com mais frequência do que gostaria. Henrique, esse negócio de verdade é uma questão relativa. Esse negócio de bondade, Henrique, depende. Essa é a sua bondade. Às vezes a bondade para o outro é diferente. Às vezes a bondade para o Ricardo é distinta. Esse negócio de que só há um caminho da verdade, só há um caminho para se fazer o bem, isso é algo que ficou lá atrás. Isso é papo de religioso, Henrique. Davi, de certa forma, estava lidando talvez com esse tipo de gente também. Quem vai nos mostrar o bem? Interessante que Davi, que viveu há tanto tempo antes da gente, estava no meio de um povo tão incrédulo, tão descrente. Isso não é diferente de mim e de você, e essa tem sido uma coisa que sempre que eu tenho lido a palavra me chama atenção. E é quase que para mim uma evidência, Ricardo, de como a palavra do Senhor de fato é do Senhor. Porque como que pode um texto tão antigo, tendo sido escrito por uma pessoa que viveu um contexto de vida e de mundo tão diferente de mim, fazer tanto sentido? Porque parece que isso é o que a gente encontra hoje quando a gente para num ponto de ônibus ou na mercearia e começa uma conversa com quem a gente nunca ouviu. Gente descrente está ao nosso redor a todo momento. E a gente tem que lidar com isso sendo gente crente. E muitas vezes a gente é malquisto por ser crente.
Não no sentido de ser crente, cristão, evangélico, presbiteriano, reformado, a caixinha que você quiser usar. O simples fato de você ter fé. Se você tem tido a oportunidade de lidar com ateus, ou pessoas de fato assim, sem religião, acho que existe um Deus e tal, é um negócio interessantíssimo. Parece que é esse tipo de pessoa que Davi também se relacionou e fez esse questionamento. A incredulidade, então, já era a marca das pessoas, desde sempre, desde os tempos de Davi. Agora, olha só que coisa interessante a forma como Davi reage diante dessa incredulidade. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Meus irmãos, nessa resposta para essas pessoas, para esses muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Davi, pensando nos tempos de Copa que estamos, né, chama a responsabilidade para si. Toca para mim. Ele, no caso, não diz toca para mim. Ele diz toque para nós, Senhor. Ele chama a responsabilidade para o povo de Deus dessa resposta. A resposta diante da incredulidade é Davi dizendo, Senhor, capacita o teu povo para que através do teu povo eles percebam o que é o bem, para que através do teu povo eles percebam o que é a verdade, para que a partir do teu povo, o Senhor iluminando o seu povo, ó Deus, eles vão perceber que há esperança para viver. É nisso que eu fiz a brincadeira dele chama para si, para o povo a responsabilidade, o toca para mim. Irmãos, diante da incredulidade que tem passado pelos nossos dias, eu e você somos chamados a fazer essa oração que Davi fez aqui. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Talvez você tenha se lembrado de uma cena onde essa situação aqui acontece, talvez duas. Moisés, quando descia do monte, o rosto escurecia, era batido? Não, o rosto de Moisés brilhava. A mesma coisa talvez no Monte da Transfiguração. Jesus, o Moisés, o Elias e 3 dos discípulos. O rosto brilhava. E aquilo fazia com que a consideração de quem via o rosto brilhando fosse completamente diferente. Algo aconteceu ali. Esse alguém, essas pessoas estão vivendo, estão vivenciando alguma coisa diferente. E que muda e que transforma vidas. O chamado do Senhor para mim e para você, no versículo 6, é para que nós peçamos a Deus, Deus nos abençoe para que as pessoas te conheçam a partir de nós. Para que a incredulidade das pessoas suma diante da nossa vida santa, diante da nossa vida de piedade, da nossa vida de discípulo. Uma primeira aplicação para esse verso 6 é da gente desenvolver uma disciplina de adoração. Mas como assim, Henrique? Você não falou que é puxar a responsabilidade para si? É o toca para mim? A gente só consegue dar sequência percebendo com quem Davi está falando. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A percepção de Davi não estava no poder de suas mãos. Não estava na força dos seus exércitos, ou no dinheiro que a Jerusalém de sei lá quantos milênios atrás tinha. Davi percebia que a bênção que se estendia às pessoas à sua volta, através dele, só acontecia pela mão poderosa do Senhor. A disciplina, no final das contas, aqui, o exercício que eu e você somos convidados a fazer, no final das contas, é de reconhecer que só Deus pode abençoar as pessoas. Ele faz isso através de mim e de você. Mas é só Ele que pode fazer isso. É perceber que é só através da ação do Senhor a nossa vida ganha significado para mexer com a vida do outro. É perceber que somente através da ação do Senhor é que
A luz do rosto muda. É só através da ação do Senhor que as pessoas reconhecem o bem. É só olhando para Deus que as pessoas vão reconhecer o bem. Primeira disciplina, para a gente viver nesses tempos onde os sentimentos estão tão malucos, mais malucos do que o meu cabelo. Adoração, reconhecimento do Senhor, de que Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Apesar de não ter retornado como nós cantamos, o Senhor Jesus já reina. Há uma frase muito interessante, também de um homem que viveu há alguns séculos atrás, acho que uns 2. Não há 1 centímetro quadrado da existência humana em que Cristo, que é soberano sobre tudo e todos, não clame, é meu. Não há nada. O nosso Senhor Jesus já reina. Reconhecer que Ele já reina, que Ele é Senhor, é a disciplina da adoração. Mas o Salmo segue. Verso 7, vamos ler mais uma vez. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. De novo, Davi fazendo um comparativo entre ele e essas pessoas que estavam à sua volta. A consideração de Davi tem a ver com, como eu gosto de dizer, grana. Naquela época, alguns milênios atrás, ser farto de cereal e de vinho significa não passar fome. Uma coisa muito normal naquela época. Em alguns locais do nosso planeta belíssimo, ainda muito comum. Lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, não basta apenas se encher e se saciar. Há espaço até para festa. Tem o vinho para festa. Tem cereal em abundância para fazer uns pães gostosos. O celeiro está cheio. E eu sou mais feliz do que uma pessoa que está assim. É o que Davi está dizendo. De novo, veja, Davi está vindo nesse tom de adoração. Porque ele reconhece de novo que essa alegria que ele tem, que é maior do que quando se é muito rico, é Deus que pôs. Mas o que chama a nossa atenção nesse momento, meus irmãos, é de que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, está tendo um foco muito interessante nas coisas do momento, aquilo que está acontecendo à volta dele. Davi está reconhecendo que há desequilíbrios econômicos. Davi está reconhecendo de que, mesmo em situações de quando tudo parece estar tudo bem, eu tenho brincado com o pessoal do trabalho, né? Quando, talvez alguns aqui não se lembrem disso, é o mundo dos ursinhos carinhosos, né? Os ursinhos carinhosos era um desenho maravilhoso de quando eu tinha a idade dessa moça aí, que passava no SBT. Era um negócio muito interessante, porque os ursinhos carinhosos eles viviam, sei lá, uma espécie de céu, alguma coisa assim, porque o chão deles era tudo nuvem. E tinha um lado mal no mundo, mas era longe do lugar de nuvens. E lá nos ursinhos carinhosos era tudo fofo. Lá nos ursinhos carinhosos, eles eram tão felizes que o poder emanava pela barriguinha deles. Era um negócio muito fofo. Então, mesmo quando a situação está muito maravilhosa, mas ela está maravilhosa nesse nível, e a relação nesse nível não acontece, a relação com Deus não acontece, não há nada que vá nos satisfazer. E aqui há um negócio interessantíssimo. Porque se a gente poderia fazer a pergunta no verso anterior, como que tem sido a nossa consideração a respeito de quem Deus é? No verso 7, a pergunta que talvez a gente tenha que se fazer é: a alegria que vem do Senhor, para mim e para você, e a alegria que nós temos no Senhor, ela tem sido algo que tem nos marcado? Ou as preocupações com o nosso dia, elas têm tomado esse lugar?
Eu muitas vezes tenho me encontrado em pecado, irmãos, nesse aspecto aqui. Minha esposa sabe, muitas vezes, dos meus desequilíbrios emocionais. E se tem uma coisa que me deixa desesperado, é o meu carro quebrar. Porque se tem um assunto no qual eu tenho uma completa ignorância, mas assim, é uma ignorância no nível negativo, é mecânica de automóveis. Eu não entendo nada. Eu escuto meu carro. É importante que vocês saibam, dentro do meu contexto de desespero emocional, de que eu fundi o motor do meu carro há 1 ano e meio atrás, fiquei mais ou menos 1 ano e meio sem carro, tentando achar um danado de um motor, etc, etc, achar um mecânico, etc, etc, fazer com que o mecânico olhasse para o meu carro diante de uma fila de 15 outros carros, etc, etc. Se você já viveu isso, talvez você sofra um pouco do que eu sofro. Então, quando o meu carro faz barulhos estranhos, e ele sempre faz, quando luzes acendem no painel do meu carro, e elas normalmente acendem, ou quando acendem, não acendem, eu fico muito desesperado. Muito de suar frio. E suar de verdade, Pablo. Você trampa em obra. Você sua com um motivo muito justo. Faz força. Mas eu estou sentado, Pablo. Eu estou sentado. O Vectra é confortável. Mas as luzes fazem piscadas. O carro faz barulhos estranhos, eu começo a suar. Eu não estou fazendo exercícios. Eu não estou levantando sacos de cimento ou jogando blocos. Eu estou sentado. Às vezes tem até arzinho. Hoje não, porque o ar-condicionado não funciona. Mas assim, eu suo. E eu entro em pânico. E eu falo, não fala comigo. E muitas vezes acontece aquela situação ingrata da vida de quem é pai e quem é mãe, que é ser grosseiro com os filhos. E aí é pecado sobre pecado, né? Tipo, é o pior, o segundo estágio é pior do que o primeiro, não é? Mas onde está a nossa alegria? De onde vem a nossa alegria em meio às situações difíceis? Ou às vezes a nossa prepotência diante das situações boas, um tempo bom que a gente esteja passando, e sendo que nem aquele louco da parábola de Jesus. Armazenarei em celeiros maiores ainda, e vou me regalar naquilo que tem. Louco! O desespero diante das situações difíceis, às vezes de uma pobreza, e a tranquilidade dentro de uma vida de abundância, no final das contas, é loucura. Porque a nossa alegria vem do Senhor, é Ele que põe alegria maior do que quando a gente está diante da fartura dos outros e mesmo diante da nossa pobreza. Quando a gente observa a vida das pessoas, o que nos chama a atenção, né? Perguntas que às vezes a gente se faz lendo o texto bíblico. Como é que está realmente essa percepção da alegria que vem do Senhor sobre eu e você? No meio, meus irmãos, desse maremoto de emoções, o nosso Deus nos chama para uma disciplina de alegria e contentamento diante da nossa vida que é tão rapidinha. Mais alegria me põe no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. A aplicação aqui é, em alguma medida, semelhante à ação de Davi no versículo anterior. Senhor, traz para dentro do meu coração essa alegria que é verdadeira. Senhor, diante das situações difíceis de pobreza ou de escassez de recursos, não me deixa ficar abatido. Me resgata da angústia. Mas é também, Senhor Deus, obrigado porque eu tenho vivido tempos bons. Obrigado porque eu tenho vivido tempos de bonança. Mas bonança igual àquela que o Senhor traz para a salvação da minha alma. Bonança, calmaria, tranquilidade igual eu vou viver na Nova Jerusalém. Não se compara isso aqui. Por último, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono.
porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Tem um negócio aqui interessante. Não é o meu caso. Eu, normalmente, quando deito, durmo. Muitas vezes por estar em paz mesmo. Mas outras, e não são necessariamente poucas, porque eu tenho uma habilidade que Deus me deu, que é de deitar e virar uma pedra. Há uma transformação e então vira uma rocha. Não sei exatamente de que espécie, se é calcário, se é mármore, se é sei lá o quê, mas é o que acontece. Eu durmo e eu durmo. Um grande exemplo disso é o meu primeiro acidente automobilístico, aos 19 anos, voltando da casa da minha então namorada, a moça baixinha que está ali no fundo. Às 11 da noite, veja, nem é tarde, não é verdade? Eu vindo de Jundiaí, estava tranquilo num Corsinha 95, ar quente ligado. Eu morava em Jordanese. Naquela última curva, antes de chegar o guarda-rei para você entrar em Jordanese, tem um paredão de terra, né? Então houve uma atração magnética. Eu fechei os olhos, num sono, e fiz isso aqui com o volante. E o pneu do meu carro do lado direito ficou assim. Mas eu saí vivo, graças a Deus. Então eu durmo para valer. Em qualquer situação. Ou quase todas as situações. Mas o que chama atenção aqui é esse raciocínio que Davi está tendo, olhando um pouco para os versos anteriores que ele escreve, e ele escreve o seguinte. Então, a situação está tranquila. Se esperaria que as pessoas dormissem com tranquilidade. O sujeito tem fartura de cereal, tem fartura de vinho. Ele está com uma casa confortável. Tem Netflix com 4K. Tem tempo para assistir várias e várias séries, uma na sequência da outra. Ele chama o James e o James traz ali uma bela bandeja com comidinhas gostosas e doces. Mas quando o sujeito vai deitar, tem que tomar comprimido. Tem que tomar uns calmantes. Por que não descansa? Você com certeza já ouviu um relato desse tipo. Isso talvez faça até um pouco de sentido quando o sujeito está quebrado, né? O sujeito não tem o que fazer, ele está desesperado. Eu tenho que tomar uns goró, tenho que tomar uns remédios, tenho que tomar uma sertralina para acalmar e dormir. Mas é interessante observar que Davi estava num contexto dessas observações das pessoas que estavam à volta dele, e observar que em meio à incredulidade, que em meio a essa fartura dos outros, ele podia se deitar e dormir em paz. E ele fazia isso sabendo que é Deus quem toma conta das coisas. Ele diz, é só o Senhor que me faz repousar seguro. E aqui, não tem como a gente ler uma coisa dessa e não lembrar de uma relação de uma mãe com um bebê mesmo, pequenininho, que nem essa moça aqui bonita de onça, que muitas vezes precisa de um colo para dormir. Tendo você filhos ou não, assim você já foi. Às vezes é necessário um colo para dormir com tranquilidade. Mas é interessante que, se você já tentou fazer um bebê dormir que não é seu, às vezes é uma baita tarefa. Porque ele tem um cheiro, porque tem uma temperatura do corpo dos pais que não são as suas, não são as minhas. Então o bebê não dorme. O bebê às vezes chora, às vezes fica acordadão, muito louco. Então é interessante observar isso, porque parece que a nossa disposição em se entregar revela, no final das contas, um nível de confiança. Não é o caso aqui, mas talvez se nós juntássemos nosso colega ali do fundo com a camiseta Yeshua e o Ricardo, eu tivesse coragem de ficar de costas
e jogar o meu corpo para que ele segurasse. O que não aconteceria com a minha amada esposa, mesmo que nós tivéssemos 3 delas. Porque elas não conseguiriam me segurar. Então a nossa relação de confiança está amplamente relacionada com o quanto a gente conhece aquele ou aquilo em quem a gente confia. Igual quando você pisa num tablado. Eu olho esse tablado e vejo, bem, ele parece estar confiável, então eu consigo vir aqui e pular. Vi outras 3 pessoas subindo aqui. De boa. Ricardo deve ter uns 5 quilos a mais do que eu. Ele subiu aqui, andou para lá e para cá, de boa. Falei, então vai me aguentar. Agora, diferente seria se eu visse esse tablado aqui em condições completamente inadequadas. Com buracos. Com forma de construção, a 3ª obra já passou e ela veio aqui e virou tablado. Eu vou olhar para aquilo e não vou confiar naquilo. Então, às vezes, veja, tem aquele em quem eu confio e tem aquilo em quem eu confio. Agora, veja, além da nossa disposição em nos entregarmos, revelar o nosso nível de confiança, o nosso nível de confiança, então, ele tem relação direta com o que a gente sabe sobre aquele ou aquilo em que a gente põe a nossa confiança. E nesse sentido, você veja que a ação de Davi, lá no verso 6, em reconhecer quem Deus é, faz todo sentido aqui. Porque ele sabe que é Deus quem dá uma alegria. Aliás, é Deus quem dá a capacitação para abençoar as pessoas. É Deus quem dá a alegria verdadeira. É Deus que responde quando ele clama. É o versículo inicial. Então, é alguém presente. Ele sabendo quem Deus é, ele pode descansar. Nesse sentido, meus irmãos, é interessante que a gente observe esses movimentos anteriores. A palavra de Deus nos encaminha até uma disciplina de reconhecimento de quem Deus é. Verso 6, de ser adorador. Verso 7 é um exercício de alegria e de contentamento. Porque é Deus quem dá a alegria que é verdadeira e que é plena. E é no verso 8 que eu e você somos chamados a nos exercitar na plena confiança em Deus. Porque Deus está mostrando quem Ele é nesse salmo. E é óbvio que você pode olhar também para a sua história e ver o quanto Deus tem cuidado de você, independente da sua idade. Independente da sua idade. Sejam os mais novos, sejam os mais velhos. Olha para trás um pouquinho, talvez para aquilo que você lembra. Às vezes, quando a gente é muito pequeno, né, a gente só lembra de, semana passada. De semana passada para cá, Deus tem cuidado de nós. De umas décadas para cá, Deus tem cuidado de nós. Quem de umas décadas para cá talvez tenha recebido um novo coração? Foi convertido para o caminho da verdade alguns anos atrás. Olha o que Deus está fazendo. Deus chama a gente, meus irmãos, para uma vida de equilíbrio das nossas emoções. E se tem uma forma que a gente pode se inspirar para desenvolver e se exercitar na adoração, no contentamento e na fé, é olhar para o homem de Nazaré. Olhar para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, é um misto de coisas que acontece. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Não tinha necessariamente à sua disposição uma guarda de soldados. Tampouco um armazém cheio de cereal e de vinho. Mas era alguém que vivia sempre reconhecendo a mão do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que reconhecia as ações de Deus na história, sendo Ele o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos ensinou a viver contentes, sabendo que apesar dos dias difíceis que a gente possa passar,
apesar dele não ter pedido para que a gente fosse retirado do mundo, mas fosse libertos e livres do mal, é aquele que traz garantia para a gente de uma nova vida, de uma nova Jerusalém, de novos céus e nova terra. É Ele que traz a garantia de que eu e você, apesar das nossas dificuldades, às vezes de problemas de saúde que a gente possa estar enfrentando, problemas familiares, problemas de trabalho, de grana, é só Ele que garante que a gente pode repousar seguro, porque Ele comprou as nossas vidas. E aquilo que é dele não pode ser tomado. Não há principados, nem potestades, nem chefes, nem dificuldades de comunicação no casamento ou com os filhos que possam nos tirar da mão do nosso Senhor. Isso é para trazer para nós completa tranquilidade. Isso é para nós fortificante para fazer todos esses exercícios. Nessa manhã, nós vimos então que o nosso Deus nos chama a viver uma vida de equilíbrio, uma vida de disciplina. Disciplina no sentido de tem coisas que a gente precisa fazer para viver bem. Tem coisas que a gente precisa fazer para ser um discípulo de Jesus. Aquilo que vimos, é necessário que a gente desenvolva diariamente um senso de adoração, reconhecer quem Deus é. É necessário também que a gente desenvolva um senso, tenha a disciplina, tenha esse exercício diário de se contentar com aquilo que Deus tem nos dado e perceber que a nossa vida terrena é um sopro. E por fim, nós fomos convidados mais uma vez pelo próprio Deus nessa manhã a exercitarmos a plena confiança nele, porque ele é o único que pode nos fazer repousar em segurança. Fazer exercício nem sempre é fácil. Às vezes, até mesmo para quem faz exercícios diariamente, fica às vezes um pouco complicado. Você, mais uma vez, levantar aqueles pesos. Às vezes tem dia que vem uma gripinha. Às vezes, vem os problemas em casa, no trabalho, que tiram o nosso foco. Mas nós somos chamados a nos exercitarmos diariamente. Como bons discípulos, levantarmos esses halteres da adoração, do contentamento e da fé. Eu sempre costumo pensar nesses desafios que o Senhor Deus nos coloca e de que a gente não sabe quem chega primeiro, se é Jesus ou se é nós lá, né? Então eu sempre tenho costumado dizer que o nosso Senhor encontre a gente fazendo o que Ele mandou. Seja para Ele estar chegando daqui a pouco, seja para quando Ele nos chamar. Que Ele nos encontre sendo discípulos que exercitam a adoração, o contentamento e a fé. Que Deus nos conserve assim. Amém.